Olá, bom dia para você, começando ao vivo aqui pela TV Capital, canal 32, também pela NET, canal 21, e para você que nos acompanha por todo o mundo, através do site tvcapitalgoiania.com, estamos começando mais uma rodada de entrevista com os candidatos à Prefeitura de Goiânia. Hoje nós recebemos o atual prefeito e candidato à reeleição, Paulo Garcia, da coligação Goiânia Sustentável. Prefeito, muito obrigado por atender ao nosso convite, bom dia e seja muito bem-vindo. Bom dia, André, bom dia, Urias, bom dia, telespectadores. Eu quem agradeço a oportunidade de poder conversar um pouco com homens e mulheres da cidade de Goiânia. Ok. Participa também dessa entrevista, como já foi dito, o jornalista Urias Júnior. Bom dia, Urias. Bom dia, sempre um prazer. Prefeito, apesar do senhor já ser conhecido, mas é uma pergunta tradicional que fazemos a todos os candidatos. Quem é Paulo Garcia e por que quer ser candidato a prefeito, quer ser prefeito de Goiânia? Bom, Paulo Garcia é um homem comum, um homem qualquer outro. Eu nasci aqui, nasci na cidade de Goiânia, portanto tenho um orgulho enorme em poder ser o administrador, ser o prefeito da cidade onde eu cresci, onde eu me formei, onde eu constituí minha família. Desejo ser prefeito novamente porque você sabe, Urias, eu substituí o ex-prefeito Iris Rezende. Fui eleito em 2008 como seu vice-prefeito, em razão do seu afastamento, assumi a Prefeitura de Goiânia. Nós temos, portanto, um espaço muito curto à frente da Prefeitura, somente 2 anos e 5 meses. E nós acreditamos que eu e o meu vice, o candidato a vice-prefeito na minha chapa, o vereador Agenor Mariano, temos um programa e um projeto para a cidade de Goiânia que poderá promover o desenvolvimento sustentável dessa cidade definitivamente. Nós queremos retomar o planejamento. Goiânia é uma cidade que se desenvolve muito rapidamente, que cresce de forma muito volumosa nos últimos anos. Nós sabemos que Goiânia é uma cidade muito jovem. Ela vai completar agora no próximo mês 79 anos e nós não podemos permitir que Goiânia passe por situações como outras capitais brasileiras que já tiveram um crescimento avantajado e hoje se encontram em situação que alguns dos seus problemas são insolúveis. É por isso que nós desejamos, ao disputar esse mandato, adquirir mais uma oportunidade de administrar Goiânia e avançar nas diversas áreas para as quais nós temos programas, projetos e soluções para as demandas existentes. O senhor fala justamente pelo fato de ter sido vice e assumido há 2 anos, pouco foi feito. E um dos problemas, pelo menos que as pesquisas estão mostrando, pelo alto índice de pessoas que ainda não têm o seu voto definido, o senhor acredita a isto, esse pouco tempo frente à administração de Goiânia, já que na eleição passada, na mesma condição, Iris Rezende Machado já liderava com folga e o número de pessoas que estavam indecisas era muito pequeno? Não, primeiro que me permita com toda a humildade, uma breve correção. Eu acredito que nós fizemos muito. Em 2 anos e 5 meses, nós entregamos mais de 200 obras, mais de 200 programas e projetos à cidade de Goiânia. Se você analisar as outras administrações que a cidade já teve, você vai perceber que esse volume é um volume acentuado. Fazendo uma avaliação crítica muito sincera e muito realista, nós pensamos que o que pretendíamos foi alcançado. Tudo aquilo que planejamos para ser realizado nesse curto período de tempo foi possível fazer. Mas não é ainda um tempo necessário para desenvolver todas as áreas que nós pretendemos. Goiânia é uma cidade reconhecida nacional e internacionalmente como a capital brasileira com mais qualidade de vida. Dentre as cidades brasileiras com mais de 1 milhão de habitantes, e nós temos mais de 1.300.000, nós temos a segurança de afirmar que não há outra que tenha e que ofereça uma qualidade de vida às pessoas que aqui vivem como a nossa oferece. Mas isso não significa que não tenha problemas, nós temos ainda vários problemas, nós precisamos avançar em diversas áreas. Em relação à decisão do eleitor, eu imagino que essa é a tendência natural de qualquer eleição. Nós somos pessoas experientes, vocês também são jornalistas calejados, jornalistas que conhecem o mundo da política há muitos anos, que conhecem o processo eleitoral, sabem que é natural o número de indecisos nesse momento da eleição. À medida que o processo se aproxima da data
onde a eleição vai se consumar, que será dia 7 de outubro, naturalmente isso vai sendo reduzido aos índices normalmente encontrados. Eu penso que é isso que está acontecendo e naturalmente sempre aconteceu. O fato do ex-prefeito Iris Rezende, nesta época, como você afirma, apresentar uma intenção de votos extremamente acentuada, é consequência da sua vida. Nós sabemos que o ex-prefeito Iris Rezende, que me apoia, aliás, André e Urias, eu sou o único candidato que tem a grata satisfação e a honra de ter os 3 ex-prefeitos mais queridos de Goiânia me apoiando. Me apoia o ex-prefeito Darcy Acossi, me apoia o ex-prefeito Pedro Wilson e é meu apoiador o ex-prefeito Iris Rezende. O ex-prefeito Iris Rezende é um homem que tem uma vida pública de longa trajetória, um homem realizador, um administrador inigualável, talvez seja o homem público, talvez não, com certeza é, o homem público de maior aceitação na cidade de Goiânia. Acolhido em todas as regiões, de forma muito calorosa, de forma muito carinhosa, consequência do seu trabalho de dedicação a essa cidade ao longo da sua trajetória política. Penso que essa é a motivação, naquela época, ele ter índices tão elevados. Eu não tenho a pretensão de me igualar a ele, até porque penso que ele é uma pessoa inigualável. Ele é para todos nós uma forma de nós aprendermos a administrar, de nós aprendermos a fazer política como estadista. Ele é, sem dúvida, um homem excepcional. Nesse aspecto, o Urias faz a próxima pergunta, mas o ex-prefeito Iris Rezende Machado, algumas propostas e projetos, elas foram bandeiras de campanha, mas o social ficou muito a desejar. Inclusive, o próprio prefeito priorizou a questão do asfaltamento, priorizou algumas questões, mas o social deixou muito a desejar. O senhor inicia agora uma campanha à reeleição. Aonde está colocado no programa de governo do senhor a questão social de Goiânia? Olha, isso é muito relativo, André. Se você faz referência a projetos e programas sociais, às chamadas políticas afirmativas ou políticas compensatórias, o que é isso? O que é política afirmativa e política compensatória? Por exemplo, política afirmativa são todas aquelas políticas públicas destinadas aos afrodescendentes que ao longo da história brasileira não tiveram seus direitos garantidos e preservados, e atualmente nós temos um exemplo claro, objetivo, que todo mundo conhece, a cota na universidade para os afrodescendentes. Isso é uma política afirmativa. Política compensatória. Se nós pegarmos, por exemplo, grupos que vivem em situação de risco social, famílias que têm muito baixa renda, e você oferece a eles uma bolsa que, de alguma forma, procure reduzir esse déficit que essa família tem com compensação financeira, isso é uma política compensatória. Esses programas que foram criados pelo governo federal e que sustentam a maioria desses projetos nos estados e nas cidades brasileiras, eles fazem parte do amplo leque de análise de propostas e políticas públicas para a assistência social. Porque a assistência social não é mais só, como tínhamos na visão passada, a vertente assistencialista, mas ela é muito mais ampla. No entanto, se você tiver uma visão mais concreta, mais generalista do problema, você poderá incluir nas políticas públicas sociais, por exemplo, a pavimentação de bairros que não eram asfaltados, porque é evidente que essa infraestrutura é necessária para a promoção da qualidade de vida daqueles que moram ali. Você sabe, nós conhecemos, eu conheço essa cidade desde que eu nasci, eu conheço profundamente cada canto dessa cidade. Quando você vai a um bairro onde não há um asfaltamento, no período da seca, você sofre profundamente com a poeira, que pode promover, inclusive, problemas de saúde, problemas respiratórios. Já no período chuvoso, é aquele lamaçal que impede, às vezes, até a chegada de uma ambulância para um atendimento emergencial. Então, na minha visão, política social são programas e projetos que promovam a qualidade de vida, promovam melhoria na vida de homens e mulheres. Nesse sentido, eu penso que o ex-prefeito Iris Rezende talvez seja o grande assistente social que esse estado já teve. O senhor estaria dizendo que asfalto é um projeto social? Eu afirmo.
aplicação e investimento na saúde, aplicação e investimento na educação são, na minha forma de analisar, fundamentos primeiros da formação da cidadania. Quando você atua promovendo políticas públicas que vão gerar condições mais igualitárias de promoção de justiça social, você está investindo no social. Isso não significa que nós não tenhamos que ter políticas compensatórias e políticas afirmativas. Por exemplo, é nosso desejo, já que você fez uma pergunta sobre a possibilidade do nosso próximo governo, se Deus permitir ser reeleito, eu desejo implantar uma bolsa para famílias de menor poder aquisitivo, para que elas induzam, para que elas colaborem com a cidade na manutenção dos seus filhos, meninos e meninas, dentro de uma unidade escolar. Além do período tradicional da escola, do conteúdo pedagógico, curricular, esses meninos teriam acesso, meninos e meninas, teriam acesso a uma formação mais ampla. Por exemplo, desencadeando processos que possam levar à chamada economia criativa. Esses meninos ficariam na escola e teriam acesso a uma formação na área cultural, na área artística e na prática do esporte. A nossa intenção é oferecer essa oportunidade aos alunos das últimas 5 séries dos 9 anos do ensino fundamental, porque aí nós vamos pegar todas as crianças que estarão entre 10, 11, 14 a 16 anos, que é uma fase crítica na formação, porque é a adolescência. Nós, ao lhe darmos essa oportunidade, os afastaremos de possibilidade de contato com o mundo da criminalidade e, principalmente, deles se tornarem presas fáceis, por exemplo, da dependência química, do uso da droga, que é um mal que assola todas as grandes cidades no Brasil, e lhe dar possibilidade de formação. Se essa prática esportiva for realmente feita de forma adequada, nós sabemos que daqui a 4 anos nós vamos ter uma Olimpíada no Brasil. Nós vamos oferecer as diversas modalidades esportivas. Quem sabe, esse não é o objetivo, mas no meio de milhares de meninos e meninas da cidade de Goiânia, nós tenhamos aí um futuro campeão ou uma futura campeã. Prefeito, já foi tema nosso aqui de debates, todos os domingos, um estilo diferente que a gente identificou na administração do senhor. E eu dava sempre como exemplo que, mesmo sendo o senhor tendo sido uma vida profissional, sendo de Goiânia, desde nasceu em Goiânia, o senhor era praticamente, não vou falar desconhecido, mas a grande massa de Goiânia não conhecia o rosto do prefeito Paulo Garcia assim que o senhor assumiu. E eu dei até exemplo, uma vez que estava no shopping, em Flamboyant, o senhor estava tomando um café ali em frente ao Banco do Brasil, no Flamboyant, e o senhor comprou, eu estava atrás do senhor, a gente não havia sido apresentado na época, e a moça se viu, eu cheguei na sequência, falei, nossa, está bem frequentado aqui hoje, o prefeito está aí. Ela, aonde? Quem? Cadê o Ives? Né? Ou seja, e não foi desmérito do senhor, não, o senhor não era conhecido. Ela falou isso, nem tinha informação que o senhor tinha assumido no lugar dele. E nesse aspecto, a gente fez a avaliação de que havia um novo estilo de administrar a cidade. Porque em Goiás, a gente sempre tem o eu fiz, eu sou o cara, eu sou isso, é a praça do fulano, é a escola do ciclano. E o senhor, na nossa avaliação, estava fazendo uma administração onde quem fazia era a prefeitura, não era o Paulo Garcia. Ou seja, fazendo uma administração institucional. E aí surgiu a discussão antes do período eleitoral, com o novo estilo, esse estilo que não é personalista, contra os estilos que são personalistas. E a gente previa, na época, uma dificuldade para essa campanha eleitoral para o senhor por isso. Essa dificuldade aconteceu, esse estilo é isso mesmo ou não? Não, não penso que seja isso, não. Eu tenho recebido aí uma acolhida e a recepção tem sido muito calorosa, muito festiva, muito amigável em todos os atos de campanha que eu tenho realizado. Nós já vamos para mais de um mês de campanha. As nossas caminhadas, por exemplo, ontem eu fiz uma caminhada aqui no bairro, aqui no Jardim América, ali na Avenida T9. Havia uma movimentação de centenas de pessoas. Eu percebo que, por onde passo, as pessoas percebem a minha presença de forma muito alegre. Agora, eu tenho uma característica pessoal. Eu, como disse no início da pergunta, quando respondi ao André, eu sou um homem comum, Urias. Eu sou como você. Não é porque eu sou prefeito que eu tenho que me tornar diferente.
Eu tenho dor de cabeça, eu tenho fome, eu tenho alegrias, eu tenho tristeza, como qualquer um. O prefeito não é um ser que veio de outro mundo e tem atitude diferente. Eu vou na banca de jornal, eu vou na padaria, eu tomo café na esquina, eu vou no supermercado quando eu posso, eu vou à feira. Nós somos exatamente iguais, só que você atualmente é jornalista e eu sou prefeito de Goiânia. Aliás, por formação, eu sou médico, eu sou neurocirurgião. Mas a recepção que eu tenho recebido me agrada muito, as pessoas me reconhecem como prefeito. É natural que se aquela época, no início do meu mandato, eu fosse passar por uma comparação com o ex-prefeito Iris Rezende, seria até, da minha parte, algo inacreditável se eu afirmasse que a população tinha um conhecimento em relação a mim, como tem ao ex-prefeito Iris Rezende. O ex-prefeito Iris Rezende foi prefeito desse município quando eu estava nascendo. Portanto, há uma diferença que eu sempre reafirmo e que é salutar e que foi bom para mim conviver com ele, porque eu aprendi muito, que é natural. Mas, à medida que o processo eleitoral vai avançando, eu percebo que os resultados, se Deus continuar nos abençoando como sempre nos abençoou, serão muito positivos. Dentro das composições políticas, principalmente quando se fala de prefeito, tem o prefeito de um partido, o vice de outro partido, normalmente a cara da gestão, o jeito de administrar e as principais propostas são ditadas pelo candidato a prefeito. O vice entra com o participante, um contribuinte. Ele contribui com o resultado. Qual seria a diferença da administração que o senhor teve de 2 anos, que foi sequência da administração do Iris Rezende, de uma administração de Paulo Garcia como prefeito já desde o primeiro dia do mandato? Eu penso que não haverá diferença. Haverá continuidade. E continuidade não é continuismo. Na verdade, também, eu acredito pessoalmente que individualmente não se faz nada, só se constrói coletivamente. O próximo governo e o plano de governo que nós apresentamos à sociedade, ele não tem origem na minha cabeça, ele não é um desejo pessoal, ele é uma construção dos partidos que formam essa aliança. Eu tenho uma aliança extensa, são vários partidos importantes. Eu tenho ao meu lado os maiores partidos brasileiros. Portanto, esse resultado do plano de governo e da futura administração, que é consequência disso que foi projetado, saiu de uma decisão coletiva. Portanto, eu afirmo que é continuidade porque nós vamos manter tudo aquilo que é de sucesso, tudo aquilo que a população aprova, tudo aquilo que a população afirma que é importante permanecer. Agora, naturalmente, desejamos avançar em muitas áreas. Em quais, por exemplo? Quais, por exemplo? Quais? Eu posso citar alguns exemplos, porque o meu desejo é avançar em todas as áreas. Sim. Quando nós estamos afirmando que Goiânia, o nosso projeto, o nosso programa é Goiânia, a cidade sustentável, Goiânia, a cidade sustentável, o que é isso, André? Às vezes as pessoas têm a tendência, primeiro, a imaginar que essa é uma frase muito elitizada, muito complexa, muito difícil, que ninguém vai entender. Isso não é a realidade. As pessoas, o homem mais simples, a mulher mais simples, hoje tem informação suficiente, tem avaliação crítica e tem compreensão do que se trata. Quando nós falamos em sustentabilidade, nós não estamos fazendo referência só às questões ambientais, à preservação dos nossos recursos naturais. É isso também. Que não está acontecendo. Os córregos estão sendo assoreados, a exploração imobiliária está acabando com a água, os córregos estão poluídos. Me desculpe discordar, mas não há capital brasileira que tenha preservação ambiental como a cidade de Goiânia. Isso não sou eu que falo. Isso é reconhecido por organismos sérios, nacionais e internacionais. Mas chegou. O IBGE, recentemente, divulgou uma pesquisa em que demonstra claramente, com números estatísticos, que não há capital brasileira que tenha uma situação infraestrutural tão boa quanto a nossa. Tanto é que estamos em primeiro lugar entre as cidades de mais de 1 milhão de habitantes. O BID é o Banco Interamericano de Desenvolvimento, é um banco internacional, é um banco que nos escolheu entre todas as cidades com mais de 200 mil habitantes e com menos de 2 milhões na América Latina. A pesquisa foi feita do México à Patagônia, lá na pontinha da Argentina e do Chile. E nós fomos escolhidos. Uma das razões principais da nossa escolha é a nossa situação atual de preservação ambiental. Eu posso te fazer uma afirmação que talvez, aliás, com certeza você sabe, André, você é muito bem informado.
Não há cidade brasileira que tenha 30 parques, como Goiânia tem. Só eu inaugurei 6 parques, que são unidades de preservação ambiental. Não há cidade brasileira que tenha tanto metro de verde por habitante. É a cidade mais arborizada do Brasil. Não é mais Curitiba, como era no passado. Hoje é a cidade de Goiânia. Não há cidade que tenha tantas praças urbanizadas e que são hoje motivo de orgulho e de prazer por parte dos goianienses. Se você frequentar esses ambientes, eu posso citar mais de 700 praças para você, você vai ver em qualquer horário famílias frequentando. Um ambiente salutar, um ambiente onde as pessoas estão com os filhos e com os netos. Eu tive a oportunidade de dar a ordem de serviço e está sendo executado o projeto Macambira Nicuns, que é uma verdadeira revolução no nosso município. Eu afirmo, você é muito jovem, você estará vivo e verá, que Goiânia terá 2 momentos da sua história, antes e depois do Macambira Nicuns. Porque não é simplesmente um projeto de um parque linear de 26 quilômetros, com 52 quilômetros de ciclovias. É, na verdade, um projeto de reurbanização de mais de 130 bairros. Eu vou te dar um exemplo, que talvez isso você não saiba, mas eu te convido a ir e presenciar com os próprios olhos, a você e a Urias. O projeto já se iniciou. O trecho 1, que começa lá no Faisalville, se você for pela Avenida Rio Verde, aquela avenida que faz a divisa entre Goiânia e Aparecida, quando você chegar lá na altura do Faisalville 4, se você descer caminhando 150 metros, você vai encontrar as primeiras nascentes do córrego Macambira. A recuperação desse córrego foi de tal monta que esses dias eu fui visitar e me emocionei ao poder tomar água na fonte. Água, como dizem os cientistas, insípida, inodora e incolor. O que é isso? Água limpa, água potável. Você pode beber. Agora, eu não sou o responsável, André, pela degradação de 78 anos. Eu estou na frente da prefeitura há somente 2. E eu estou cumprindo a minha parte. O que eu falo, eu faço. Inclusive, entre esses assuntos, foi amplamente discutido, debatido com a sociedade, com a Câmara, com segmentos de várias espécies, a questão do plano diretor de Goiânia. E muita coisa não está sendo cumprida. Por exemplo, a transferência do zoológico, a questão do parque de exposições, algumas coisas que foram propostos, definidos pelo plano diretor, que não foram cumpridos. O plano diretor foi aprovado. Tem uma coisa também que foi dito aqui, que é bom, o senhor também ter a oportunidade de responder, que é a questão das faixas exclusivas, que, vou até repetir a crítica que foi feita aqui, senhor, por um outro candidato, que as faixas exclusivas teriam ter sido feitas em outras avenidas e não na Universitária, na Vida 10. E que ali foi feito, vou usar o termo dele, não que eu concorde, aliás, não concordo, foi feito para dizer que dava conta de fazer e não para resolver ou para atender o plano diretor. Assim, com toda humildade, vocês vão me desculpar, eu sou uma pessoa que procuro ser humilde, ser muito responsável nas respostas. Eu não sei quem te respondeu isso, mas quem respondeu mostra despreparo, mostra que além de não conhecer o plano diretor, além de não conhecer a cidade de Goiânia, não conhece o que é moderno e o que deve ser feito para avançar na área da mobilidade urbana. O corredor universitário é previsto no plano diretor. Ele é previsto no seu artigo 29, no anexo 2, no artigo de número 12 desse anexo, onde faz referência ao corredor T9, e para este candidato, ou esta candidata, eu não sei quem respondeu, que não sabe, se ele fizer a leitura completa, ele vai ver que o corredor chamado de T9 inclui em sua extensão a Rua 10 e a Avenida Universitária. Portanto, mostra um total desconhecimento de coisas básicas da cidade ao não conhecer o corredor. Mas, enfim, por que ele foi implantado? Ele foi implantado ali porque por ali passam mais de 20 linhas de transporte coletivo ou de ônibus da cidade de Goiânia. Portanto, era um local extremamente apropriado para nós aplicarmos o primeiro corredor, porque talvez não hajam outros corredores onde passem tantas linhas alimentadoras e que servem também para a dispersão dos usuários. Aquele corredor foi construído entre o terminal da Praça da Bíblia e a Praça Cívica. Ali há o que tem que ser feito para melhorarmos a mobilidade urbana, de todos os elos da cadeia, desde o elo mais frágil, que é o pedestre,
quando nós padronizamos todas as calçadas ao longo de todo o percurso. Essas calçadas têm acessibilidade. O que é acessibilidade? Quem tem deficiência física, quem não sabe, quem não pode andar de forma adequada por algum motivo físico, as pistas são acessíveis. Além disso, tem piso tátil. Para que piso tátil, André e Urias? Telespectador, homens e mulheres que nos escutam nesse momento. O piso tátil é para aquela pessoa que tem deficiência visual, que não enxerga direito. O piso, ao ter uma saliência, permite que até quem tem cegueira total possa caminhar ao longo do seu trajeto. Padronizamos a Ilha Central e nela criamos a primeira ciclovia permanente. Essa ciclovia permanente é a primeira experiência definitiva de ciclovia na cidade de Goiânia, prevista no plano diretor. Mudamos toda a urbanização daquele trajeto. Ficou muito mais agradável, não é porque nós fizemos. Ficou mais bonito, ficou mais arejado. As pessoas que não conviviam ali. Hoje você passa 11 horas da noite, tem pessoas andando de bicicleta, caminhando. Além disso, padronizamos todos os quiosques onde são oferecidos, normalmente, lanches rápidos, dentro de padrões previstos pela vigilância sanitária. Isso é cuidar da saúde das pessoas, isso é melhorar a qualidade de vida, isso é investir no social, isso é gerar renda e emprego. Além disso, colocamos câmeras no todo o trajeto para fiscalizar a fluidez do trânsito, obviamente, mas também é uma participação do município na segurança da nossa cidade. Nós sabemos que segurança é obrigação do governo do estado e do governo federal, mas não nos furtamos a participar. As câmeras funcionam 24 horas, então elas dão segurança a quem transita por ali. Obviamente, se estão sendo vigiados, os delitos e os possíveis crimes têm uma tendência estatística menor de acontecerem naquele espaço. E a caixa asfáltica foi dividida em 3 pistas, 2 pistas para os veículos automotores individuais ou carros e uma faixa exclusiva para os ônibus, o transporte coletivo de massa. Porque os corredores... preferencial, porque tem gente dizendo que está sendo multado por andar naquela região. Ele está sendo multado de forma educativa inicialmente, porque nós temos um período previsto em lei em que inicialmente as pessoas vão receber o aviso que transitaram no lugar errado. Ela é exclusivo, tanto é que as placas identificam. Só está havendo a possibilidade de multa, porque ali só deve andar o ônibus, a não ser nos locais de conversão. Nos locais de conversão, você permite que o carro entre. O que é conversão? Se eu vou virar à direita, por exemplo, eu estou descendo a Rua 10 e quero subir a Rua 94 no setor sul, em direção, ela termina lá no início da Assis Chateaubriand. Se eu vou ter que virar à direita, eu vou ter que cruzar o corredor exclusivo dos ônibus. Nesse trecho é permitido. Mas isso foi liberado uma cartilha, soltamos nos meios de comunicação, está tudo explicado e os agentes estão lá para explicar. Mas o que é mais importante? O trajeto que o ônibus percorre entre a Praça Cívica e o terminal da Praça da Bíblia foi reduzido em mais de 30%. Que esse é um dos principais problemas do transporte coletivo, o tempo no percurso entre a origem e o destino, quer dizer, o tempo que eu levo de onde eu saio para onde eu vou, ou de onde eu venho para onde eu pretendo chegar. Isso, então, é o que há de importante e de moderno. Quem afirma que isso não deveria ser feito, infelizmente, com toda a franqueza, com toda a sinceridade, não está preparado para administrar uma cidade. Nós vamos chegar nesse assunto transporte coletivo, mas tem um tema que está sendo muito debatido no Brasil inteiro: segurança pública. E existem as forças auxiliares. Aqui em Goiânia foi criada a Guarda Municipal. Deu-se a ela uniforme, deu-se a ela veículos, mas não se armou. Por que ainda não foi armada a Guarda Municipal de Goiânia, que é uma força auxiliar da segurança pública? Na verdade, se você olhar nas leis, na legislação existente, você vai perceber que eu fui o primeiro prefeito, fui eu quem criou a Secretaria de Defesa Social. O que é a Secretaria de Defesa Social? É uma forma clara de demonstrar à população que eu, como prefeito, imagino que, apesar de não ser, por lei, uma função da administração municipal cuidar da segurança, eu entendo que nós temos que participar. Quando eu criei a Secretaria de Defesa Social, no seu guarda-chuva estão a Agência da Guarda Municipal, que você fez referência, a Defesa Civil, que é necessária nos momentos de algum acidente que acometa de forma drástica, emergencial, grande número da população, uma diretoria de interação social, porque não se faz
segurança se você não tiver uma interação com todos os segmentos sociais da sociedade, e uma terceira diretoria ou departamento que nós denominamos de diretoria de prevenção e combate à dependência química, em especial ao crack. Mas falando fazendo referência exatamente à Guarda Municipal, nós investimos de forma maciça na Guarda Municipal. Demos a ela a oportunidade de ter um ganho mais digno, aprovando o chamado REPT, que é uma lei que foi aprovada para que as guardas e os guardas municipais tenham uma remuneração mais apropriada para a função que exerçam. É verdade que aparelhamos a guarda, como você fez referência. Fui eu quem comprou toda a frota existente hoje para a Guarda Municipal. Os veículos, os carros e as motos, que permite uma locomoção mais rápida em situações necessárias. Nós também uniformizamos a guarda. Nós estamos dando a eles cursos de formação que permitam a todos ter uma qualificação necessária e adequada para que ela se transforme definitivamente não numa força de segurança auxiliar. Eu prefiro o termo de polícia comunitária, porque polícia comunitária é aquela que conhece cada menino, cada menina, cada homem, cada mulher na região onde ela trabalha. É aquele que, além de ser reconhecido, é respeitado. É aquele que dialoga diretamente com a comunidade onde ele trabalha. Em relação aos armamentos, eu também gostaria de afirmar que nós demos a eles armamentos, sim. Talvez você tenha feito referência a armamento letal, a arma de fogo. Há uma formação gradual das forças de segurança, mesmo que ela seja uma polícia comunitária. Nós entregamos as chamadas pistola taser, que são armas não letais, que são aquelas pistolas de choque que imobilizam completamente qualquer pessoa. Então, se aquela pessoa está cometendo um ato delituoso, está cometendo um crime e recebe uma carga daquela pistola, ela fica paralisada pelo tempo necessário para ser imobilizada e detida. Mas a distância é muito pequena. Nós estamos fazendo o que nós achamos certo. Eu não sei, André, se a solução definitiva para os problemas de segurança no país são armas letais. Eu não sei se combate a morte com a morte. Mas nós precisamos discutir isso mais francamente, de forma mais aberta, de forma mais transparente. Eu não sei se, por exemplo, como alguns candidatos têm dito, contratar pessoas da própria comunidade sem preparo e sem formação seja solução para a segurança. Segurança pública é algo que precisa ser tratado de forma muito séria, de forma muito responsável. E eu sou responsável. Eu não faço promessas de campanha que sejam agradáveis, mas que depois podem trazer grandes transtornos a cada homem e a cada mulher. O senhor tocou num assunto que é extremamente importante. O senhor fala, eu não faço propostas, eu não faço projetos. O fato do senhor estar hoje na condição de prefeito, tendo que responder aqui hoje, praticamente, o senhor está respondendo aos questionamentos. Quando todos os outros adversários do senhor estão ou criticando e fazendo propostas e projetos. Como é que o senhor vê essa situação? Ter que defender uma administração e apresentar projetos? Isso é natural. Isso faz parte do processo de reeleição. Mas traz mais ônus ou mais bônus? Há ônus. Eu penso que é muito mais simples para mim debater Goiânia, porque eu a conheço. Primeiro por ter nascido aqui. Primeiro por viver toda a minha vida aqui na cidade, salvo um curto período de tempo que eu estudei fora, né? Que eu fui fazer cursos de pós-graduação em outras cidades brasileiras e no exterior. Mas a maior parte da minha vida eu passei aqui. Além disso, por ser prefeito, eu tive a oportunidade de conhecer a realidade, de não ficar propondo sonhos que não são realizáveis. Agora, é natural que a oposição faça críticas. Aliás, até alguns deles, alguns até dos mais efusivos, participaram do nosso governo até bem pouco tempo. Alguns deles desejavam ficar conosco na nossa aliança, mas me parece que não tiveram sustentação dentro dos seus partidos para compor esse projeto conosco. É natural que façam crítica, porque se não fosse assim, eles estariam no mesmo projeto. Isso demonstra que nós somos diferentes. E é bom que a população perceba que nós somos muito diferentes. Diferentes no ponto de aceitar um partido que tenha lhe causado o maior problema até hoje, inclusive a questão do mutirama, até uma intervenção, inclusive aqui
várias vezes eu disse, olha, o Exército não invadiu Goiânia. O prefeito ele trouxe uma equipe de engenheiros, que são os melhores do Brasil, para reestruturar o Mutirama, mas as manchetes diziam que o Exército invadiu Goiânia e algo promovido por partido que até então fazia parte da administração e hoje é adversário. O senhor não demorou muito a tomar determinadas decisões para, pelo menos, amenizar essa situação que se tornou crítica? Olha, eu penso que tem tomado todas as atitudes da forma mais rápida, correta e responsável. Vou te dar um exemplo. Eu fui o primeiro agente público, eu fui o primeiro prefeito nesse país a suspender todos os contratos da empresa Delta quando ela foi apresentada como uma empresa suspeita de ter cometido atos que não seriam corretos ou idôneos. Ninguém tomou essa atitude antes de mim. Eu fui o primeiro a pedir o afastamento de todos os auxiliares, mesmo aqueles que eu sabia que não tinham cometido nenhum erro, mas por ter sido levantada a suspeição, eu solicitei o afastamento de pronto. Em relação ao Mutirama, eu quem suspendi a execução da obra quando se levantou questionamentos. Mas hoje, André, Urias, a população da cidade sabe quem estava por trás dessas denúncias. Aliás, eu fiquei surpreso. É esse grupo que está sendo investigado, que está sendo motivo de processos pesados, que está ligado a todo tipo de irregularidade, é que não queria que a obra do Mutirama fosse concluída. Se por motivos políticos ou interesses empresariais, eu desconheço, mas penso que ao final do processo isso vai ficar muito claro. Bom, em relação ao desgaste do Mutirama, frequente o Mutirama. Nós, no mês de julho, somente em 3 semanas, tivemos mais de 200 mil visitantes. É uma alegria, é uma satisfação poder perceber nos olhos das crianças o que significa aquilo para as futuras gerações. Eu tenho plena convicção que agi de forma correta e que trouxe para Goiânia algo que vai se perpetuar por muitas gerações como uma das áreas mais agradáveis, não só de atração turística, de geração de emprego, de movimentação de diversas cadeias produtivas locais, mas também como uma área clara de convivência da família. Vá num final de semana ao Mutirama. Não sei se você já teve essa oportunidade. Sim. Você vai perceber como é que as pessoas podem ser felizes. E imagino que a população dará a resposta no momento oportuno. Vamos assim. Mas só uma coisa sobre o Mutirama, porque eu, vou ser sincero, não estive lá ainda. Passei por fora, achei lindo. E muita gente pode até não acreditar. Mas eu tenho uma dificuldade danada, não sei se é porque eu tenho cara, sou bonito demais, o povo não acredita que eu fui pobre. E eu ia no Mutirama muito, mas eu ia para aquela área dos brinquedos gratuitos, que era ali, a gente chamava o Parque de Areia. Aquela parte continua existindo? Ela continuará existindo. Porque você sabe que o Mutirama, na verdade, é o complexo do Parque do Botafogo. O Parque Mutirama que nós entregamos, e só foi possível entregar essa parte em razão dos atrasos provocados por essas pessoas que tentavam prejudicar a cidade com interesses individuais, nós entregamos o parque temático. O parque temático é o maior parque público da América Latina, com preços acessíveis tanto ao rico quanto ao pobre, tanto ao grande empresário quanto ao trabalhador. Mas, além dessa parte que se paga para entrar, quando ficar todo pronto o projeto, nós vamos ter 2 outras áreas. Uma delas quase está completa. Se você desce a Avenida Araguaia, vindo do centro em direção à Nova Vila, a Nova Vila é ali onde está o Parque Agropecuário. À direita, nós temos a 2ª faixa, porque o Parque Botafogo foi previsto na década de 30 do século passado pelo arquiteto urbanista fez muita coisa ali e nunca funcionou, né? Que projetou Goiânia, chamado Atílio Corrêa Lima. Do lado direito, haverá inúmeras atrações, parques, atividades lúdicas, preservação ambiental, lugar pista para caminhada, atividades econômicas de venda e comercialização de produtos, e aquela parte é gratuita. E a 3ª faixa, a faixa que está lá na Vila Nova, é aquela faixa depois da Marginal, também todas as atrações que existirem lá
são atrações gratuitas. Portanto, nós pensamos em todas as camadas da comunidade. Perfeito. Vamos rapidamente, vários assuntos têm que ser abordados. Vamos para a questão da saúde. O governo do estado criou as OS, que para ele é uma saída para o problema falido da saúde pública. Ele não criou as OS, ele terceirizou as unidades estaduais para a OS já existentes. Porém, para o cidadão, a linguagem que ele entende é essa, né? Criou, ou seja, mas para nós que entendemos, ele entregou a administração desses centros de saúde para essas organizações sociais. O senhor, na questão, o que foi feito e quais são os projetos do senhor para essa área da saúde? Olha, para que você tenha uma noção, eu conheço profundamente saúde, porque eu sou médico. Eu e minha esposa somos médicos, eu tenho 30 anos de formado. Conheço todas as unidades públicas e privadas da cidade de Goiânia. Saúde é uma das áreas que nós precisamos avançar. E eu, após afirmar o que fizemos, vou dizer o que pretendemos fazer. Na área da saúde, nós aplicamos, só o ano passado, isso são contas já realizadas, portanto fáceis de serem constatadas e visualizadas, isso é comprovado, eu apliquei mais de R$500 bilhão na área da saúde. É muito recurso. Para que você tenha uma noção, eu apliquei 23% do orçamento municipal em saúde. Isso é mais ou menos dizer o seguinte: se nós tivéssemos R$4 para gastar, R$1 eu gastei em saúde e os outros 3 em todas as outras áreas da prefeitura, para tudo que é necessário atuar. É muito recurso. É 120 milhões a mais do que a lei determinava. Eu construí o primeiro hospital da mulher da região centro-oeste, lá onde existia a maternidade Dona Iris. Quando eu assumi a prefeitura, não havia um tijolo colocado, era só um terreno. A obra está lá, é o hospital, sem modéstia, mais moderno da cidade de Goiânia, melhor equipado, que dará atenção global à saúde da mulher. Por exemplo, mulheres vítimas de agressão, que esses dias eu vi nos jornais que o índice de agressão à mulher em Goiânia continua extremamente elevado e nós precisamos eliminar definitivamente esse problema. Elas terão lá um atendimento global, desde o aspecto psicológico, psicoterapêutico, até o atendimento se houve alguma lesão física que mereça um tratamento. Lá também haverá maternidade, lá também já existe maternidade, lá existem leitos de terapia intensiva que são necessários para suprir vagas inexistentes na cidade de Goiânia. Nós estamos concluindo para entregar ainda este ano 10 novas unidades básicas de saúde, espalhadas por todas as regiões. Nós temos unidades de saúde sendo construídas, por exemplo, lá na região noroeste, na região mais periférica da cidade, dentro dos mais altos padrões. Esses dias eu visitei uma delas, por exemplo, ali no bairro Boa Vista. Nós estamos construindo 6 CAPs. O que são CAPs? São Centros de Assistência Psicossocial, de atendimento a pessoas que têm problema de saúde mental, sendo que 2 deles são chamados CAPs AD. CAPs AD é aquele CAPs que trabalha 24 horas para prestar assistência à saúde do dependente, do drogado. Um deles, dentro dos melhores padrões atuais para atendimento a pessoas que têm esse gravíssimo problema de saúde e, portanto, nós vamos ajudar a combater a dependência química na cidade de Goiânia, está ali próximo ao Dom Fernando Aroeira. Vá visitar para você ver, até local para prática esportiva e para promover a reinserção dessas pessoas que por algum motivo caíram na dependência química, são, por exemplo, usuários de crack, eles terão todo o atendimento necessário. Mas eu quero fazer muito mais, porque eu penso que a saúde precisa ser humanizada. A saúde precisa ser oferecida a cada homem e a cada mulher dessa cidade para que ele se sinta dignificado, para que ele se sinta acolhido e atendido de forma respeitosa. Nós pretendemos, por exemplo, ampliar a nossa rede, construindo mais 2 hospitais da mulher em outras regiões. Nós queremos construir um na região oeste da cidade, ali próximo ao Vera Cruz. Nós pretendemos ampliar a atual maternidade Nascer Cidadão, transformando-a em um hospital da mulher, lá na região noroeste, no Jardim Curitiba. Além disso, nós queremos construir 3 grandes centros diagnósticos, espalhados pela cidade, em posições estratégicas. O que é centro diagnóstico? Centro diagnóstico é um local onde nós vamos eliminar a necessidade do chamado check-in. A pessoa vai chegar, vai fazer os exames de laboratórios que precisar,
vai fazer os exames de imagem. O que é exame de imagem? Ultrassom, radiografia, tomografia, e vai ter acesso a todos os exames que são pedidos pelo médico ou pela médica na hora da consulta. E pretendemos também implantar, apesar dos avanços já existentes com a implantação do teleconsulta no município de Goiânia, que faz com que as consultas eletivas, aquelas consultas de consultório, sejam marcadas por telefone, nós queremos que elas sejam com o horário marcado, como é na rede particular. Quando você vai no consultório particular, você marca a consulta para as 11 e chega 10 para as 11, 5 para as 11, você chega no horário. Você não precisa chegar lá cedinho e ficar aguardando a hora do atendimento. No serviço público, eu quero implantar isso também. Mas para que nós tenhamos uma melhora significativa da saúde na cidade de Goiânia, nós precisamos da participação de todos os níveis. Nós precisamos que o governo do estado aplique o que a Constituição determina. E aí está o problema. Esse é um dos problemas. Nós precisamos ter o auxílio do governo do estado na implantação de centros regionais que façam com que as pessoas não tenham que se deslocar dos seus municípios, dos outros 245 municípios goianos, para a cidade de Goiânia para ter atendimento à saúde. Você, telespectador que nos ouve, André, Urias, sabiam que de cada 3 atendimentos que são realizados diariamente na cidade de Goiânia, 2 deles são de pessoas que vêm de fora, que não moram aqui? Interrompê-lo. Eu conversei com uma pessoa muito próxima à Secretaria da Saúde e ela disse que isso é positivo porque cria o turismo da saúde que fortalece a economia goianiense. Eu vou explicar para você. Isso é positivo do ponto de vista econômico, financeiro, mas saúde não é dinheiro. Saúde é algo muito mais importante para o ser humano do que o recurso financeiro. É verdade que quem vem de fora tem que dormir, portanto pode usar um hotel. É verdade que quem vem de fora tem que se alimentar, portanto vai se alimentar em um dos restaurantes da cidade. É verdade que quem vem de fora faz alguma compra e, portanto, estimula e movimenta toda a cadeia produtiva e toda a economia local. Então, olhando do ponto de vista econômico-financeiro, se saúde fosse uma questão puramente de dinheiro, seria realmente interessante qualquer atividade que atraia pessoas para a cidade de Goiânia. No entanto, o que acontece, André? Quando eu vou construir, por exemplo, uma unidade de saúde e busco recurso federal, inclusive para a sua manutenção, o Ministério da Saúde e a União, o governo federal, nos repassam recursos necessários para a população que Goiânia tem, detectada pelo IBGE, mais de 1.300.000 habitantes. Ele não me passa recursos para construir unidades para uma população 3 vezes maior, que é o que acontece na prática. Quando 2 pessoas vêm de fora, onde seria atendido uma pessoa, serão atendidas 3. E, portanto, as unidades têm uma estrutura física, um tamanho que sofre com a superlotação. Esse é o grave problema. Quando eu tenho projetado o número de vagas de UTI na cidade de Goiânia, elas existem para atender a população local. Se vem mais um número que aumenta de forma substancial essa necessidade, eu não tenho as vagas existentes. Então, é sim um grave problema. Do ponto de vista econômico, é estimulante da economia, mas do ponto de vista da saúde, não é bom. O ideal é que as pessoas, até por dignidade, até por facilidade, fossem atendidas na sua região, nas suas cidades. Nós temos o assunto agora, transporte coletivo. O senhor falou sobre parceria governo estadual, governo municipal e governo federal. Nós temos um imbróglio, nós temos uma situação aí pouco explicada. Nós temos um eixo que funciona, segundo o governo do estado, um dos melhores do Brasil. Temos um transporte coletivo muito criticado e ainda tem aquela questão. Temos um engarrafamento no centro da cidade, mas temos ônibus que não chegam nos bairros, na periferia. Como é que se resolve esse imbróglio e essa questão dúbia? A responsabilidade do município, porque não tem ônibus que, quando chega o eixo, não tem ônibus para pegar as pessoas. Não tem ônibus no eixo, porque quando chegam os ônibus e tal. Essa parceria governo, prefeitura e principalmente a solução para o transporte coletivo, como é que se dá? Porque já aqui apresentaram até uma proposta de fazer um teleférico, um transporte coletivo teleférico em Goiânia. Posso comentar essa pergunta? Porque, na verdade, não é o transporte coletivo, ele faz parte, por exemplo, para quem
é o problema mais democrático que a gente tem. Porque eu acho que ele atinge a maioria absoluta da população brasileira. Não, vamos pegar Goiânia. Né? Goiânia atinge o pobre, o rico, porque o transporte coletivo ele causa problemas. A falta do transporte coletivo causa problemas no trânsito. Tá certo que não temos o trânsito parado aqui, mas nós temos uma lentidão no trânsito muito grande. Então, o que a gente pode levar, o que pode levar a crer a população de que agora nós teremos soluções para esses problemas. Porque se fala em BRT, VLT, e a gente ouve, desde muito tempo, do governo Santilo, em 86, né, acho que no caso é 86, em fazer metrô. E para a população, VLT, BRT, para ele é o transporte rápido, que é sinônimo de metrô, embora tecnicamente não seja a mesma coisa. O que pode levar a crer que isso vai acontecer agora, sendo que há muito tempo se fala e nunca aconteceu? Bom, primeiro eu penso que eu tenho credibilidade, porque tudo que eu falo que vou fazer, eu faço. Não é? Nada que eu disse que faria, eu deixei de fazer. Eu persigo com muita humildade, com muita responsabilidade, os objetivos que são traçados pela administração. A questão da mobilidade urbana é complexa em todo o mundo, não é só na cidade de Goiânia. O aumento do número de veículos, de carros nas grandes cidades, que é consequência da melhoria da situação de milhões de brasileiras e brasileiros, da situação financeira, é algo natural, é algo que nós temos que respeitar, é um desejo individual e acontece toda vez que a economia sofre uma aceleração. Porque nos últimos anos, com os últimos governos, em especial do presidente Lula e da presidente Dilma, que são do meu partido, que apoiam o nosso projeto, esses milhões de brasileiras e brasileiras tiveram acesso a benefícios que não tinham antes. Eles tiveram um aumento significativo de salário, eles tiveram um aumento do seu poder de compra, a inflação ficou completamente estabilizada, a economia permitiu que nós tenhamos agora fontes de financiamento e parcelas que promovem a acessibilidade de qualquer trabalhador para adquirir um carro, uma moto. Isso, naturalmente, gera um problema, tem uma consequência. As nossas ruas e avenidas passam a ser superlotadas, porque elas foram dimensionadas e construídas em uma época onde isso não existia. Eu costumo dar o exemplo da Avenida Araguaia e da Avenida Tocantins, que são tombadas e não podem ser modificadas. Elas foram construídas na década de 30, 40 do século passado, vão fazer 100 anos. Naquela época, quantos carros nós tínhamos em Goiânia? Provavelmente 2 mãos teriam mais dedos do que o número de carros que nós tínhamos naquela época. E uma jardineira. Mas a cidade continua crescendo. Mas existe solução, sim. A solução é a implantação de diversos modais. O corredor universitário é uma demonstração clara do que pode ser feito. Nós já temos projetado e estamos em execução mais vários quilômetros de ciclovia. Por exemplo, a ciclovia que virá lá do Campus 2 da Universidade Federal de Goiás, lá do Campus Samambaia, que está lá no Itatiaia, entre o São Judas e o Itatiaia, até o Campus 1, que está no setor universitário. No projeto Macambira-Nicuns, como eu já disse anteriormente, nós estamos construindo 52 quilômetros, que são 26 quilômetros de extensão, 26 de uma pista, 26 de outra, mais 52 quilômetros de ciclovia. Em relação ao transporte coletivo, nós fizemos o projeto está pronto, aprovado e será licitado agora, imagino eu, ainda este ano, se tudo correr bem, o chamado BRT, que é o veículo rápido, o veículo rápido sobre rodas, que são os ônibus mais modernos que tem no mundo. Esse é um trajeto que virá desde lá da esquina da São João com a Rio Verde, onde está localizado o Terminal Cruzeiro do Sul, passando pela Avenida Rio Verde, cruza a 4ª Radial, cruza a Circular, não é? Chega lá no Terminal Isidória, pega a 1ª Radial, pega a 90, pega a 84, cruza a Praça Cívica, desce a Goiás Sul, ao cruzar a Perimetral Norte, ela passa a se chamar de Goiás Norte e vai chegar no Recanto do Bosque, que está na região noroeste da cidade. Portanto, um trecho de longa extensão, que será construído dentro dos padrões mais modernos, com pista exclusiva, dando maior fluidez, rapidez para os ônibus que vão transitar por aquele trajeto e, obviamente, apresentará muito mais condição, muito melhor serviço prestado à população
porque será reurbanizado, serão construídos inúmeras estações para os pontos de parada dessas unidades de transporte coletivo, e nós teremos também, além desses pontos que estão ao longo do trajeto, 3 grandes terminais que serão construídos para dar maior dispersão. Nós vamos implantar mais corredores exclusivos para o transporte coletivo. Nós, obviamente, temos promovido algumas ações que têm a intenção de melhorar o trânsito na cidade. Posso dar alguns exemplos. Aqui perto, aqui muito próximo, na Avenida T9, nós retiramos, e há necessidade da retirada do estacionamento ao longo das chamadas vias arteriais, que são essas vias de fluxo rápido, essas avenidas em que o trânsito precisa fluir mais rapidamente, que os carros têm que ter menos impedimento para circular. Nós, então, estamos retirando ao longo de todos os corredores o estacionamento. Nós estamos retirando a conversão à esquerda, porque a conversão à esquerda retarda a possibilidade do deslanchamento do trânsito. Nós estamos eliminando os semáforos ou sinaleiros de 3 tempos, transformando tudo em ir e vir. Nós estamos implantando tecnologia. Nós já temos uma central que agora precisará ser muito ampliada para fiscalização, monitorização e controle da chamada onda verde, para que os semáforos sejam sincronizados. Portanto, nós já estamos fazendo e desejamos fazer muito mais para que venha melhoria, que a população perceba e se sinta atendida nas suas necessidades e nas suas demandas. Uma última pergunta, depois o Urias faz a dele, porque a assessoria do senhor já está inquieta aqui, o senhor tem compromisso agora, o programa é ao vivo. Mas eu não estou inquieto, não, eu estou me sentindo muito tranquilo aqui, estou gostando muito do então programa. Então dá um piso na assessoria. Por 2 profissionais de alta qualidade como vocês, é muito agradável, e é uma oportunidade rara que eu tenho de conversar com milhares de pessoas que nos ouvem nesse momento através da TV Capital. Ficamos muito agradecidos por isso. Prefeito, o trabalho da oposição sempre é aquele trabalho de destruir aquilo que está sendo feito. E dentro disso aí estão dizendo que voltou a indústria da multa em Goiânia, onde os motoristas estão sendo multados de forma aleatória, até mesmo abusiva. O que o senhor tem a dizer sobre essas acusações que estão sendo feitas à sua administração? Que isso não é verdade, não é? Isso é facilmente constatado. Ninguém aplica uma multa a quem não tenha cometido uma infração. E, aliás, eu tenho dado orientação a todos os meus auxiliares, principalmente aqueles que trabalham na Agência Municipal de Trânsito, que, no meu modo de entendimento, e essa é a determinação, a orientação em que é seguida por todos, primeiramente, o agente de trânsito tem que ter uma postura educativa. Ele tem que educar, ele tem que ensinar, ele tem que colaborar. Naturalmente, André, eu penso que você, que é um homem sério, e todos vocês que estão nos ouvindo, que são sérios, e a grande maioria não comete nenhum ato ilícito, nenhuma infração, não pode concordar, por exemplo, que alguém fure um sinal, passe no sinal vermelho em altíssima velocidade e não seja multado. Isso é preservar a vida, isso é garantir que não haja nenhum acidente, mais do que já ocorre, e que nós tenhamos aí a perda de vidas de forma insuportável. Então não há indústria da multa, nunca houve. Esse é um assunto que sempre vem próximo aos períodos de eleição. Tem assuntos que são recorrentes. Mas isso não espelha a realidade. E aí um outro tema também, candidato, que é a questão dos debates. O senhor já entra nesses debates que estão sendo promovidos, que a gente tem assistido, como foco principal, ou seja, aquela estratégia, vamos desocupar a cadeira para saber quem vai sentar. O senhor vai a todos os debates até o fim da eleição, ou dependendo do nível do debate, o senhor vai repensar essa atitude, essa situação do senhor, já que aqui o senhor tem 1 hora para falar, não é interrompido, não há questionamentos, os questionamentos são feitos através do que a gente tem ouvido da população, mas os debates às vezes se tornam muito agressivos, principalmente para quem está ocupando o cargo que o senhor está. Qual vai ser a postura do senhor nesses debates? A minha postura será a mesma que eu tenho tido ao longo desses debates que já aconteceram. Uma postura serena, tranquila, tenho respondido a todas as perguntas e acho que os debates são importantes. É um espaço democrático para a discussão das ideias, para que as pessoas nos conheçam melhor,
para que as pessoas percebam quais as propostas vão de encontro aos seus sonhos e aos seus desejos e quais as propostas que são reais, que podem ser realizadas. Portanto, a nossa intenção é participar de todos que forem possíveis, não é? Naturalmente, isso precisa se adequar à agenda, porque eu sou o único candidato que tem dupla jornada. Exatamente. Além de ser candidato, eu continuo por prefeito e tenho que administrar a cidade. Mas os debates têm sido de alto nível. Quanto às críticas, quanto ao jogar pedra que você fez referência, sem falsa modéstia, ninguém joga pedra em árvore que não tem fruto. Isso é natural, isso faz parte da democracia. Prefeito, só uma última pergunta minha, pelo menos. Com relação a... É difícil para o administrador dizer, falhei nisso e quero melhorar naquilo. Mas se ficou faltando alguma coisa nesses 2 anos, o que o senhor gostaria de fazer em um possível novo mandato de 4 anos que não foi possível realizar em 2? Bom, todos nós temos virtudes e defeitos. Nem sempre acertamos, mas eu posso afirmar a você, Urias, e a quem nos ouve, e a quem nos assiste, que o nosso desejo é de andar sempre de forma correta, executar tudo aquilo que é necessário para a cidade de Goiânia. É natural que eu imagino que muito possa ser feito ainda, senão eu não me candidataria a um novo mandato. O nosso desejo é que Goiânia se torne definitivamente uma cidade sustentável, não só do ponto de vista ambiental, com preservação dos nossos recursos naturais, mas que nós possamos desenvolver várias cadeias produtivas que gerem oportunidades iguais, idênticas para todos os homens e mulheres que vivem aqui. Nós entendemos que nós somos diferentes, essa é a beleza da vida, essa é a beleza do ser humano, mas nós temos que ter as mesmas oportunidades para alcançar os nossos anseios e os nossos destinos. Por exemplo, quando nós afirmamos que vamos criar cadeias produtivas, isso significa que nós queremos gerar em todas as áreas possibilidade de renda e emprego, salário, para que as pessoas tenham acesso a recursos para a manutenção da sua família. Essa é a nossa intenção primordial. Posso dar um exemplo? Tem se trabalhado nos países desenvolvidos, nos países que já se consideram sustentáveis, a chamada economia criativa. Eu posso dar alguns exemplos rápidos, que sei que nosso tempo está esgotando. Economia criativa, por exemplo, pode ser investimento para geração de renda e emprego na área da televisão, na área do vídeo, na área do cinema, nas áreas artísticas e culturais, na área da tecnologia da informação. Nós podemos criar aqui um polo onde sejam desenvolvidos em Goiânia o software, os aplicativos, esses joguinhos, por exemplo, para computador, esses aplicativos que hoje nós usamos na nossa vida cotidiana, no nosso telefone, no nosso computador, eles são muito bem remunerados, eles fazem com que o sistema educacional local seja obrigatoriamente de alta qualidade e promovem a possibilidade de um futuro muito mais de qualidade do que a situação atual para todos que aqui vivem. Nós precisamos desenvolver em todas as áreas sustentabilidade. Desenvolver sustentabilidade na área da saúde é dar um atendimento mais humanizado, mais digno, mais apropriado. Desenvolver, por exemplo, os equipamentos sociais, hospitais, centros diagnósticos, fazer a restauração dos atuais, isso é promover a sustentabilidade. Na área da mobilidade, a criação de ciclovias é um exemplo de sustentabilidade. Portanto, o nosso desejo é que Goiânia seja uma cidade onde as pessoas sejam felizes, onde todos nós podemos ter a convicção que aqui se trabalha pela manutenção da vida, que aqui se trabalha pela promoção da qualidade de vida. É assim que nós somos reconhecidos hoje, mas nós precisamos avançar e podemos avançar muito. O meu desejo é esse. O instrumento mais democrático que o cidadão tem é o voto. Demóstenes, Cachoeira e Mensalão tem afastado o cidadão da política. Como é que muito mais do que pedir o voto desse cidadão, resgatar esse processo de cidadania da democracia brasileira, que é a eleição dos seus representantes? Eu não acho que a população, o cidadão está se afastando da política, até porque todos são muito inteligentes, sabem que no regime democrático nós temos que conviver com as instituições públicas e os agentes públicos, graças a Deus, são eleitos pelo voto direto. Senão nós retornaríamos ao período de exceção, ao período de ditadura, que não é desejo de nenhum de nós. No entanto, o que eu percebo
e é natural e é correto que grande parte da população passa por um momento de desapontamento, de desgosto, de descrédito. Ele se sentiu traído, porque pessoas que nos representavam em postos importantes cometeram atos que nós jamais acreditaríamos que fossem ser cometidos. O que desaponta a população, André, é a arte da dissimulação. É eu chegar aqui na frente da sua câmera, sendo entrevistado por você e pelo Urias, e falar para os telespectadores da TV Capital algo que na vida pessoal eu não faço, eu não acredito. Nós precisamos ser uma pessoa única. Por isso que eu disse lá atrás, que eu sou um homem comum, eu sou igual a todos que nos veem, a todos que estão aqui. Eu tenho dor de cabeça, eu tenho raiva, eu tenho alegria. É isso que a população deseja. Que nós sejamos responsáveis e sejamos, como na verdade somos, iguais a todos. E sejamos verdadeiros. Quando a população percebe que a pessoa é verdadeira, que a pessoa é correta, que a pessoa é honesta, ela a escolhe para lhe representar. Não pode ter um desapontamento, acreditar que está votando em uma pessoa correta e depois descobrir que ela estava fazendo tudo de errado. Prefeito Paulo Garcia, candidato à reeleição pela Coligação Goiânia Sustentável, muito obrigado por esse gesto para nós, é engrandecedor receber a visita do prefeito e também do candidato para debater com a sociedade, porque só assim vamos escolher ou poderemos assim conhecer o que pensa cada candidato. E esse gesto do senhor vir aqui estar conosco, apesar de uma agenda muito grande, muito cheia, ficamos felizes com a presença do senhor e desejamos uma boa campanha, sucesso e, se eleito, continue com esse projeto de olhar pelos pobres do Brasil, que são aquelas pessoas que mantêm esse país e que precisam muito dos governos. Obrigado por ter nos atendido. Eu que agradeço a oportunidade. Foi muito importante para mim poder participar desse programa, responder aos questionamentos e dar os esclarecimentos que eu acho necessários. Eu quero aproveitar esse momento para dizer a cada homem e a cada mulher que nos escutam que neste processo eleitoral eu preciso muito da sua participação. Da sua participação com sugestões, com críticas, com avaliação e principalmente peço a vocês o seu voto. Estou pedindo o seu voto também, André, o seu e o do Urias. Não quero que vocês respondam agora, mas o meu desejo é que eu alcance, eu e o meu companheiro de chapa, o atual vereador Agenor Mariano, candidato a vice-prefeito junto comigo, que nós alcancemos os votos necessários para que eu pessoalmente tenha um novo mandato, seja reeleito, ele eleito pela primeira vez como vice-prefeito, e possamos juntos construir, nós e vocês, a cidade que todos desejamos. A cidade que seja exemplo no futuro, que seja exemplo para as novas gerações, que seja um lugar onde nós possamos viver de forma fraterna, harmônica, com justiça social, com oportunidade para todos, onde todos nós sejamos felizes. A Goiânia dos nossos sonhos. É isso que nós nos sentimos preparados e estamos solicitando de vocês o voto para que nós tenhamos mais uma oportunidade. Que Deus abençoe a todos nós, para que a gente tenha muita saúde, muita paz e possa continuar as nossas missões. Porque eu tenho uma convicção, foi Deus que me tornou prefeito da cidade de Goiânia. E se assim for o seu desejo, eu serei reeleito com o apoio, com o voto de vocês que nos assistem. Muito obrigado, bom dia a vocês, bom trabalho e parabéns pelo belíssimo trabalho profissional que vocês têm realizado aqui na TV Capital. Obrigado, obrigado. Amigo Urias, um bom dia para você também. É até segunda-feira, né? Domingo, né? Com o programa ao vivo. Domingo tranquilo. Segunda-feira, aguardar 5h30 da manhã para estar aqui às 7 é complicado. Mas eu agradeço a possibilidade de ter participado desse debate e quero deixar bem claro que quem ganhou com esse debate não foi o Paulo Garcia, prefeito e candidato à reeleição, não fui eu, não foi o André. Tenho certeza que é você que está em casa, que acompanha todos os dias essa sabatina que a gente está fazendo com os candidatos a prefeito de Goiânia, e em especial hoje, o candidato que mostrou que sabe o que está falando e mostrou ter boas intenções e bons projetos para a nossa cidade. Eu agradeço e vamos até domingo, 8 horas da noite, em ponto, aqui de volta. Ok. E um abraço para a amiga Renata, que está ali, né, o Evandro também, todo o pessoal que está aqui acompanhando o prefeito Paulo Garcia. A todos vocês, nosso muito obrigado. Lembrando que esse programa será reprisado logo mais às 17 horas e no domingo, nosso debate tradicional. A todos vocês, nosso muito obrigado. Fiquem todos com Deus e até segunda-feira.